Tem lugar que chama a atenção pela comida, outros pelas tradições, alguns pelos esportes inusitados. Mas e se eu te dissesse que existe um país que junta tudo isso e ainda te surpreende em cada detalhe? Já ouviu falar de uma competição em que os lutadores precisam subir na arena com o peito à mostra? E não é por estilo, não. É porque um dia uma mulher se disfarçou, entrou no torneio e venceu todos os homens. E o que você me diz de tomar chá com sal ou uma espécie de cerveja feita com leite de égua fermentado? Pois é, hoje a gente te leva para a Mongólia, um dos países mais isolados e fascinantes do planeta. Então já se ajeita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de hypar esse vídeo, essa nova função aí do YouTube que ajuda o conteúdo a ganhar mais visualizações e chegar mais longe. Assim, a gente continua trazendo esse tipo de conteúdo incrível direto do nosso belo mundo. Número 1. Localização e dados gerais. A Mongólia é aquele tipo de país que a gente lembra vagamente das aulas de história, mas que poucos saberiam localizar no mapa. Na verdade, nem olhando o mapa a gente consegue prestar atenção, pois a atenção é toda dos vizinhos. O país está ali, espremido entre dois colossos, Rússia ao norte, China ao sul. Sem litoral e sem grande presença internacional, o território segue sendo um dos mais isolados do mundo. E foi justamente esse isolamento que ajudou a moldar o que ele é hoje. Uma terra de tradições ancestrais, natureza poderosa e um povo que aprendeu a viver no limite. Quando o assunto é paisagem, poucos lugares entregam tanto. Aqui, a natureza rouba a cena. São desertos infinitos, montanhas nevadas, lagos cristalinos, florestas densas e um céu que parece pintado à mão. Lá no sul, o protagonista é o deserto de Gobi, um dos mais extremos do planeta. As temperaturas vão do escaldante ao congelante no mesmo dia, e a paisagem é quase surreal. Dunas imensas, fósseis de dinossauro, formações rochosas curiosas, e os famosos camelos de duas corcovas. No norte, o cenário muda completamente. É lá que fica o lago Hovsgol Nur, considerado um dos mais puros da Ásia. Durante o inverno, ele congela e vira uma estrada de gelo natural. No verão, reflete as montanhas como se fosse um espelho. Nessa mesma região vivem os Tsaatan, um povo nômade que cria renas em meio às florestas geladas próximas da Sibéria. E claro, não dá para esquecer das estepes. Aquelas imensidões verdes sem fim, cortadas por trilhas de animais e pelas tradicionais tendas brancas chamadas gers, onde vivem famílias nômades há séculos. À noite, o céu é um espetáculo. Com ar limpo e zero poluição luminosa, a Via Láctea aparece com um brilho difícil de ver em outros cantos do planeta. O clima é outra história. Os invernos são rigorosos, com temperaturas que chegam a 40 graus negativos. Já o verão é curto, seco e ventoso. Mas tão grandiosa como a geografia é a história da Mongólia. Número 2. História. Durante muitos séculos, as vastas estepes da Ásia Central foram palco de tribos nômades, clãs guerreiros e disputas por território. Povos como os Xiongnu, os turcos e os uigures já andavam por ali bem antes do século XIII. Só que tudo muda quando nasce um menino chamado Temujin. Esse nome pode não parecer familiar, mas ele foi o homem que mudaria tudo. Temujin é ninguém menos que Genghis Khan, o líder que, a partir do ano de 1206, unificou as tribos locais e deu início à maior expansão territorial contínua já vista na história da humanidade. Sim, é isso mesmo. No auge, o império comandado por ele e seus descendentes se estendia da costa leste da China até a Europa Central e partes do Oriente Médio. Os guerreiros a cavalo cruzavam planícies com uma velocidade inacreditável. Levaram o estilo de vida nômade, as tendas brancas chamadas gers e o domínio da cavalaria a praticamente metade do mundo conhecido. Só de imaginar milhares de cavalos marchando juntos pelas estepes já dá para ter ideia da dimensão. Depois de Genghis, vieram outros nomes marcantes, como Kublai Khan,
neto dele, que chegou a governar a China e fundou a dinastia Yuan. Mas como todo império, esse também teve seu fim. A fragmentação interna, conflitos entre os herdeiros e pressões externas fizeram com que o território fosse aos poucos perdendo força. Entre os séculos 17 e 20, a região foi incorporada ao Império Qing, da China. Só que essa história começa a virar quando, em 1911, a queda da monarquia chinesa abriu espaço para um grito de independência. A libertação, no entanto, foi parcial. A autonomia real só veio 10 anos depois, em 1921, com apoio da então União Soviética. 3 anos mais tarde, nasceu a República Popular da Mongólia, um estado comunista fortemente alinhado a Moscou. E assim, ficou durante quase todo o século XX, com partido único, economia centralizada e pouca abertura ao mundo ocidental. Tem uma curiosidade bizarra dessa época. O primeiro presidente da República, o Bogd Khan, era também uma figura espiritual importante do budismo tibetano. Só que ele governou por apenas um dia. Morreu logo após a proclamação oficial do novo regime, um dos mandatos mais curtos da história mundial. Durante décadas, os líderes seguintes seguiram as diretrizes soviéticas. Só que em 1990, com o colapso da União Soviética, veio a transição pacífica para a democracia. 2 anos depois, a nova Constituição estabeleceu eleições livres, multipartidarismo e uma economia de mercado. Hoje, o país vive uma situação política curiosa. É uma democracia entre 2 dos regimes mais autoritários do mundo, a Rússia de um lado, a China do outro. Isso obriga o governo a fazer um malabarismo geopolítico constante para manter boas relações com ambos os vizinhos, sem abrir mão da própria soberania. Aliás, por influência da China, muitos países ocidentais só reconheceram a Mongólia como nação independente nos anos 80. Brasil e Estados Unidos, por exemplo, só formalizaram esse reconhecimento em 1987. Até então, era comum ver mapas e documentos que ainda consideravam o território como parte da China. Surpreendente, né? Do Império de Genghis Khan à República Democrática atual, a Mongólia percorreu uma trajetória única. E se antes comandava milhões de súditos, hoje abriga uma população pequena e singular, que veremos a seguir. Número 3. População, religião e idiomas. A Mongólia tem cerca de 3,5 milhões de habitantes espalhados por um território que é mais do que o dobro do tamanho da França. Isso faz dela o país independente com a menor densidade populacional do mundo. São apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado. Para comparar, a França tem 119 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, enquanto lá você encontra uma cidadezinha a cada esquina, na Mongólia é muito mais comum ver quilômetros e quilômetros de estepe sem cruzar com ninguém. E olha só um dado que chama a atenção. Ter muitos filhos na Mongólia não é apenas uma escolha pessoal, é algo incentivado oficialmente pelo governo. Desde os tempos do regime socialista, o país busca aumentar sua população com políticas de valorização da maternidade. Entre elas, está o título Gloriosa Mãe, uma condecoração nacional oferecida às mulheres que criam famílias numerosas. Mulheres com 4 filhos recebem a medalha de 2ª classe e aquelas com 6 filhos ou mais ganham a 1ª classe da honraria. O prêmio inclui uma medalha dourada, um certificado oficial, uma ajuda simbólica em dinheiro, cerca de $60, e, claro, respeito social. A entrega acontece em cerimônias formais, geralmente no Dia das Crianças, com tapete vermelho e presença do presidente. Para um país com uma população pequena e um território gigantesco, cada nova vida importa. E reconhecer as mães é uma forma de incentivar o crescimento demográfico e valorizar a continuidade cultural. Mesmo assim, o país é cada vez mais urbano. Cerca de 69% da população vive em cidades, e quase metade está concentrada em Ulaanbaatar, a capital. Uma metrópole caótica e vibrante, onde convivem blocos soviéticos, arranha-céus modernos, templos budistas e feiras de rua. A maioria da população é de etnia mongol, especialmente do grupo Khalkha,
que representa cerca de 80%. Mas há também minorias como cazaques, buriates e outros grupos turcomanos e siberianos. Religiosamente, o país é uma mistura de budismo tibetano e práticas xamanistas ancestrais. Muitas famílias, mesmo budistas, ainda fazem oferendas a pedras, árvores e montanhas sagradas. Essa fusão entre fé e natureza segue viva, especialmente fora das grandes cidades. Durante o regime comunista, entre as décadas de 1920 e 1990, a religião foi duramente reprimida e muitos templos foram destruídos. Mas após a redemocratização, houve um verdadeiro renascimento espiritual. Hoje, há centenas de mosteiros ativos espalhados pelo país, com jovens que conciliam espiritualidade com uma vida urbana moderna. O idioma oficial é o mongol, e desde a época da dominação soviética, ele é escrito com o alfabeto cirílico. O inglês está se tornando mais comum nas escolas da capital, mas ainda é raro fora dos centros urbanos. E tem mais uma curiosidade. Na Mongólia, o sobrenome geralmente vem antes do nome e representa o nome do pai, como uma forma de manter viva a referência à linhagem familiar. Mesmo com celulares e internet chegando em algumas áreas do interior, o estilo de vida nômade ainda é muito presente. Número 4. Vida nômade e costumes milenares. Hoje em dia, cerca de 30% da população da Mongólia ainda vive como nômade ou seminômade, um estilo de vida que resistiu ao tempo e às transformações do século. Essas famílias moram em acampamentos isolados, espalhados pelas vastas planícies e montanhas do país, e levam consigo tradições que remontam aos tempos de Genghis Khan. A base da vida nômade é o ger, uma tenda circular de estrutura de madeira coberta por feltro de lã, aquecida com um fogão a lenha no centro. Você também pode ouvir esse nome como yurt em outras regiões da Ásia. O interessante é que essas casas são feitas para desmontar rapidinho e mudar de lugar. Quando o pasto seca ou o inverno chega, a família junta seus pertences e parte, levando rebanhos de ovelhas, cabras, iaques, camelos e, claro, cavalos. E falando neles, na Mongólia, há mais cavalos do que pessoas. Estima-se que existam entre 4 a 5 milhões de cavalos vivendo por lá, mais do que a população humana. E não estamos falando de animais mimados ou domesticados no padrão ocidental. Os cavalos mongóis são rústicos, fortes e independentes. Sobrevivem ao relento em temperaturas que vão de 40 graus negativos no inverno a mais de 30 no verão. Procuram comida sozinhos e enfrentam nevascas sem precisar de abrigo. A cultura nômade também é marcada por um senso de hospitalidade que impressiona. Como os vizinhos costumam estar a quilômetros de distância, qualquer visita é tratada como um evento importante. A tradição diz que, se você estiver viajando pelo interior e vir um ger, pode bater à porta, ou até entrar, e será recebido com comida, chá quente e um lugar para descansar. Sem perguntas, sem cerimônia. Dentro do ger, também existem regras de etiqueta importantes. Nada de entrar com o sapato sujo, nem encostar nos batentes da porta. Eles são sagrados. Sempre ofereça ou receba coisas com a mão direita. E se quiser demonstrar ainda mais respeito, apoie o cotovelo direito com a mão esquerda. Apontar com o dedo é grosseiro. Use a palma da mão virada para cima. E nunca, jamais, apague o fogo com água. Ele é símbolo de vida, de calor, e deve ser tratado com reverência. Se precisar apagar rápido, o certo é sufocar com areia. Outra regra: não esbarre no pé de ninguém dentro da tenda. Se isso acontecer, o costume exige que você dê um aperto de mão imediato para pedir desculpas e restaurar o equilíbrio da convivência. Essas pequenas atitudes, que parecem detalhes, revelam uma cultura profundamente ligada à natureza, à solidariedade e à convivência pacífica. Número 5. Tradições. Na Mongólia,
a vida gira em torno dos animais. E isso começa desde cedo. Crianças com 5 ou 6 anos já sabem montar a cavalo sozinhas. Tem até um ditado tradicional que resume bem o sentimento do povo. Um mongol sem cavalo é como um pássaro sem asas. Os rebanhos nômades seguem uma lógica antiga. São os chamados 5 tesouros: cavalos, camelos, vacas ou iaques, dependendo da região, ovelhas e cabras. Entre eles, o cavalo ocupa um lugar especial. Ter muitos cavalos é sinal de riqueza, prestígio e tradição. Não é à toa que a música folclórica mongol é cheia de canções dedicadas a eles. O instrumento nacional é o morin-khur, uma espécie de viola com cabeça de cavalo entalhada no braço. Suas cordas são feitas de crina e dizem que o som melancólico imita o trote e até o relincho dos cavalos, mas nem só de cavalos vive a tradição mongol. No extremo oeste do país, há um costume impressionante: a caça com águias douradas. É uma prática mantida pela minoria étnica cazaque, passada de geração em geração. Homens, e mais recentemente algumas mulheres, treinam águias para caçar raposas e lebres nas montanhas. A conexão entre caçador e ave é tão forte que virou símbolo de identidade cultural. Todo ano, acontece o Festival da Águia em Bayan-Olgi, com competições inusitadas como Melhor Águia Caçadora ou Melhor Águia em Reencontrar o Dono de Longe. Aliás, esse festival ficou famoso no mundo todo depois do documentário The Eagle Huntress, que contou a história real de uma menina de 13 anos que se tornou a primeira caçadora com águia da sua comunidade. Foi um marco cultural e também um baita exemplo de empoderamento nas estepes. Outro momento de orgulho nacional é o Naadan, um festival tradicional realizado todos os anos, em julho. Imagine uma espécie de Olimpíada nômade que reúne os chamados 3 esportes do homem mongol: luta livre, corrida de cavalos e tiro com arco. É uma verdadeira celebração da identidade nacional, com desfiles, músicas típicas, roupas tradicionais e, claro, muita comida. Na luta livre, chamada Buk, os homens vestem jaquetas curtas e lutam até um dos dois cair. E tem um detalhe curioso: essas jaquetas têm o peito aberto justamente porque, diz a lenda, uma mulher disfarçada já venceu vários lutadores. Desde então, resolveram deixar o torso à mostra para evitar novas surpresas. Nas corridas, quem monta os cavalos são crianças entre 6 e 12 anos, consideradas mais leves e mais ágeis. Os percursos podem chegar a 20 quilômetros, atravessando campos abertos em velocidade impressionante. Já no arco e flecha, homens e mulheres competem juntos, usando arcos tradicionais e mirando em alvos a longas distâncias. O festival é cheio de simbolismos e reforça a herança guerreira do país. Muitos acreditam que foi o próprio Gengis Khan quem criou essas competições, como forma de manter os soldados em forma. Hoje é feriado nacional e ponto alto do calendário cultural da Mongólia. Número 6. Gastronomia. Para encerrar essa viagem por um dos países mais inusitados do planeta, a gente precisa falar de comida, né? Afinal, gastronomia também é cultura. E olha, a culinária mongol é daquelas que divide opiniões, tem gente que ama, tem gente que estranha. Mas ninguém passa indiferente. A base da alimentação por lá é bem simples: carne e leite. Muita carne de tudo quanto é tipo: ovelha, boi, cabra, camelo e até cavalo. E leite também vem de todos os animais possíveis: vaca, iaque, camela e égua. Isso mesmo, égua. Vegetais e verduras quase não existem fora da capital. E não é por má vontade, não. É que a Mongólia tem solo pobre, clima extremo e pouca terra boa para plantar. E quando você vive se deslocando com o rebanho no meio das estepes, horta não combina muito com o estilo de vida nômade. A lógica da dieta mongol é simples: fornecer calorias e gordura suficientes para aguentar o frio brutal e o trabalho físico pesado. O tempero geralmente é só sal. Às vezes entra uma cebola, mas nada de pimentas, curry ou especiarias fortes como em outras culinárias asiáticas. Entre os pratos mais típicos,
Tem o bus, um bolinho cozido no vapor, recheado com carne de carneiro. Bem parecido com um dumpling chinês, só que mais raiz. E para acompanhar, chá com leite e sal. Parece estranho, né? Mas na Mongólia, isso é sagrado. A bebida se chama Su Tei Tsai e é servida em todas as casas, especialmente para receber visitas. O gosto é diferente. Parece um chá preto com leite e um toque salgado. Junto vem o Burt Sog, um biscoitinho frito que lembra um mini donut sem açúcar. Perfeito para petiscar no frio. Mas o maior símbolo da cultura líquida mongol é o airag, também conhecido como kumis. É uma bebida fermentada feita com leite de égua. Eles deixam o leite azedar de propósito, fermentam até virar algo ligeiramente alcoólico, uns 2 ou 3%, tipo uma cervejinha fraca, e servem em tigelas comunitárias. É levemente efervescente com gosto ácido, meio parecido com iogurte azedo gaseificado. Estranho? Bastante. Mas é motivo de orgulho nacional. Aliás, recusar uma tigela de airag pode até ser interpretado como falta de educação. E os mongóis levam a sério. Bebem litros, principalmente em festas e cerimônias. Dizem que faz bem para a digestão, para a circulação e até para dar energia no frio. No fundo, a gastronomia mongol reflete a história do país. Resistência, rusticidade e sobrevivência. E se você curtiu esse mergulho pela cultura única da Mongólia, não esquece de dar aquela força para o canal. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like e comenta o que mais te surpreendeu. Você toparia experimentar chá com sal ou leite de égua fermentado? Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.